Eu vim hoje aqui falar sobre quais são as bases intelectuais que formam a sua consciência, né? Sobre a cultura grega e a cultura judaica cristã, né? A cultura judaica cristã. Se você tem um bom entendimento sobre a lei, você vai ver que a lei é uma coisa só, né? E trazer alguns questionamentos, né? A cultura grega em si, ela é uma cultura democrática, né? Ela é a democracia, né? Que a cultura judaica chama de sistema de coisas, que é o caminho feito pelo homem, é o caminho do sexto dia, que é a política, a religião e o comércio. A cultura grega, ela se baseia no princípio da liberdade. Você é totalmente livre, você tem a sua base existencial, né? Que é o lugar que você veio, a democracia, né? Existe a educação dos seus pais, existe a aceitação social, que é um grande fator, e existe a sociedade em si, né? E você é livre dentro da sociedade a fazer o que você quiser. Porém, a cultura judaica diz que existe um sistema de coisas, que cada indivíduo ele tem uma posição relativa e essa posição ela vai criar o seu certo, o seu errado, vai criar a sua verdade. E essa liberdade ela é totalmente falsa porque você é escravo de um sistema e você não pode fazer o que você quer e você não pode ter o que você quer porque essa sociedade ela não te dá as primícias, né, ou as bases para você ter a liberdade de fazer o que você realmente necessita, né? Dentro da cultura judaica você é responsável de todas as suas, como falo, na cultura judaica existe a lei, né? A lei é a base de tudo, a lei é uma complexidade extremamente profunda e por isso você precisa estudar ela dia e noite. E essa complexidade ela se combina, né? Criando um discernimento que é o caminho estreito, que é a resposta sobre todas as coisas, né? E esse discernimento ele é a razão de tudo e a questão de todas as coisas. E que é a vida, né? E esse princípio da lei, ele sempre busca você entender quais são as causas das suas necessidades, é, a questão disso e a consequência disso, e você é responsável da consequência de tudo que você faz. E para isso você precisa saber o que está acontecendo, qual é a sua causa, qual é a causa de tudo e qual é a conclusão lógica ou consequência lógica, né? Então você é responsável de tudo que você faz, você não é uma criatura, você se beneficia das suas escolhas porque você é um criador também. E você escolheu ser um criador. E você vive sobre essa consequência da Terra, ou a consequência adâmica, né? Então, a cultura judaica ela tem uma complexidade gigantesca, tanto que existe a cidade de refúgio, né? A cidade de refúgio era, por exemplo, eu sou o rei e eu assinei todos os parâmetros de um parapeito. Se esse parapeito ele cair com alguém da família, eu tenho o cara que projetou o parapeito, o cara que seguiu as normas do parapeito, o cara que assinou o parapeito, todos eles têm culpa de sangue, né? Do rei a uma pessoa que está na rua, né? Então você tinha que ter consciência de que tudo tinha uma vida e essa vida tinha uma razão para todas as outras vidas e tudo isso se combina infinitamente, né? Essa é o princípio da lei, né? Então você é um criador, né? E tudo que você cria, você precisa estabelecer a sorte de cada coisa, para cada coisa, de tempo definido a tempo indefinido. Mas só existe um ser que consegue estabelecer essa ordem, né? Então a cultura judaica, né, a sua construção e a sua configuração, ela se baseia em uma construção de uma consciência infinita, né? E infelizmente as pessoas sempre ridicularizaram a cultura judaica por causa da cultura grega, né? Eles misturam a cultura judaica com a cultura grega, né?
porquê dos filósofos. Todos os filósofos eles eram sempre contra a mente social coletiva em grupo, e essa mente social coletiva em grupo criava coisas que falavam que era inexplicável, que era Deus, isso, aquilo, porque não entendiam a realidade. E a cultura grega em si, a construção da sua consciência no indivíduo, é bem simples. Você tem a premissa da liberdade, então a conclusão lógica, né, a consequência da cultura grega é o seguinte: você precisa, né, entender tudo o que aconteceu, você precisa ver o que aconteceu, teve as suas causas e teve como fala, a sua, como fala, a sua consequência, e você precisa trazer uma solução para o que aconteceu, e aí você, trazendo uma solução para o que aconteceu, você vai aplicar isso no agora, né? Mas só que a partir do momento que você utiliza essa premissa ideológica, você está defasado. E essa premissa ideológica é a representatividade do sistema Brasília, é a causa das leis, né, que são baseadas no princípio judaico, é a causa de todas as estruturas de organização, é a causa da família, porque esse é o princípio que se baseia toda a sociedade, né? Você nunca vai compreender as causas que fazem uma questão, ver a consequência dessa questão e a sua existência, a existência das outras pessoas, e vai tentar aplicar uma solução. Você simplesmente vai sempre reparar o que aconteceu. Você nunca vai prever o que está acontecendo. E até essa como fala, a lei brasileira, ela se baseia nisso. Ela simplesmente vem punir uma atitude, mas ela não vai querer entender quais são as causas e tentar sanar essas causas e trazer uma solução. Ela não se baseia na questão do indivíduo, a questão social, nenhuma questão. E a nossa lei, ela sempre está defasada, ela sempre está errada, né? Porque ela diz que não consegue identificar a existência das pessoas, e as pessoas são livres, elas fazem o que elas querem, mas a liberdade nunca existiu, né? Ninguém é livre porque você está preso a um sistema, e você, além de você estar preso ao sistema, você está preso a princípios da sociedade. Então essa liberdade ela não existe, né? E a complexidade da estrutura grega, ela tem toda a sua base, ela tem toda a sua mediação e ela tem a sua conclusão. A cultura judaica, ela tem toda a sua base, ela tem toda a sua mediação e a sua conclusão, né? E isso faz a diferença, né, da cultura grega em suas bases. Isso faz como fala, desculpa, não é a diferença, faz as questões da base da cultura grega, que são todos os seus julgamentos. E esses julgamentos, eles são aplicados na vida das pessoas, e essa vida das pessoas cria um discernimento individual, né? E existe a cultura judaica, que ela tem toda a sua base, né? Ela tem toda as suas mediações, e ela tem todas as suas conclusões dentro da estrutura da vida e da consciência de cada pessoa. E isso faz a diferença entre um grego, né, um romano, um europeu, né, de um indivíduo oriental, africano, né? A cultura hebraica, agora vocês vão dar risada, mas Israel fica na África, né? O Egito fica na África, né? A terra de Canaã também, não sei se ela fica na África ou ela fica já mais ao Oriente, né? E eu acho que eu buguei a mente de vocês aqui, né? Mas eu expliquei aqui as questões entre a cultura judaica e a cultura grega, e quais são as causas, as consequências e as suas mediações. Eu tentei criar um entrelaçamento, um funil de questões, né? E entrelaçar esse funil para explicar, né, quais são os princípios delas, o que faz isso na sociedade, o que faz isso na mente do ser humano. Tentei explicar quais são as causas das duas culturas,
e como isso foi construído e qual é a sua aplicação. Tentei fazer a curva intelectual, né? Todos os meus vídeos são uma tentativa de, eu sempre, como fala, fazer um entrelaçamento infinito das questões. Então, falo aí para vocês, pessoal.